gente entende que cada projeto é um projeto exclusivo, é um projeto com uma demanda específica, com um orçamento específico, com um clima específico. Esses elementos acabam gerando essa identidade que a gente não abre mão. Percebendo que o arquiteto é o grande pessoa que vai trazer trabalho para a construtora ela tem muito interesse em atender e o resultado final ser muito bom. Hoje eu vou receber aqui os sócios da 247 Arquitetura. Você olha que tem um DNA muito forte presente no escritório de vocês, né? A impressão que dá é que se eu olhar uma casa, eu vou falar, não, essa casa é dele. Os projetos, eles nascem de forma muito individual, né? A gente tem um trabalho muito minucioso de cada projeto, de entender cada cliente, cada terreno e a demanda específica de cada um. Bom, queria começar, você já falou da história, né, Gil? Eu já encontrei, para quem for lá no meu YouTube, lá vai ver, tem alguns vídeos que eu gravei com eles quando eu visitei o escritório de vocês. Foi muito marcante para mim o que eu vivi lá, o que eu vi naquele dia, né? Porque, assim, nós estamos em São José dos Campos e todo mundo fala aqui da relação do aumento do custo. Mas a pandemia aumentou o custo de obra, mas os imóveis estão mais caros. E eu tenho uma teoria que nos últimos 5 anos, desde que eu entrei no mercado de casas, o que eu percebi é o quê? Que subiu o custo sim, mas subiu o padrão da arquitetura, né? E quando eu fui lá com vocês, eu tive exatamente essa impressão. Ou seja, que aqui a gente não tem ainda a estrutura, né? Em termos de escritórios, em termos de preocupação e valorização com a arquitetura. Eu fiquei muito bem impressionado, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem e vi lá o trabalho que dá fazer esse trabalho. Mas eu queria começar ouvindo a história de vocês, né, e com uma entonação no que eu chamo de arquitetura de verdade, né, numa arquitetura com DNA. Quem olha lá, né, quem puder ir lá no Instagram deles, 247 Arquitetura, o que é? Você olha que tem um DNA muito forte presente no escritório de vocês, né? A impressão que dá é que se eu olhar uma casa, eu vou falar, não, essa casa é deles. Como é que vocês conseguiram, como é que é a história de vocês para chegar nisso hoje? Não, legal. Bom, obrigado, né, pelos elogios, né? Nós somos um escritório que nasceu há 16 anos atrás, né? Inicialmente éramos 3 amigos que se conheceram na faculdade, na PUC, lá de Campinas. E desde o primeiro ano fazendo trabalho junto, eu, o Gustavo e o Inácio, na época, um terceiro sócio que ajudou a fundar o escritório. E uma sincronia muito grande de pensamentos, de alinhamento, grupos de trabalho, dava muito certo. E a gente foi sonhando, né? Foi alimentando esse sonho de poder criar o escritório. E logo depois que a gente se formou, a gente já idealizou que era isso que a gente queria fazer e embarcamos nessa jornada, né, em 2009, início de 2009. Eu tinha acabado de me formar, o Gustavo e o Inácio tinham ficado fazendo um intercâmbio pela faculdade, né, então me formei, o Gustavo e o Inácio se formaram, fizeram o último ano com o escritório. E, enfim, acabei depois também me envolvendo numa pós-graduação e a gente, desde então, sonhando em fazer arquitetura de qualidade, né? Uma arquitetura que obviamente, demorou um tempo para a gente poder, né, chegar no que a gente tem hoje, em termos de portfólio, mas a identidade, a raiz da arquitetura, né, como você traz, é algo que a gente sempre olhou com muito carinho, né? Em criar a identidade dos nossos projetos, né? Então, acho que isso se dá muito em relação à forma como a gente lida com o cliente, com o contexto da onde a gente vai se inserir o projeto, com a questão de criar identidade, né, para o usuário. A gente entende que cada projeto é um projeto exclusivo, é um projeto com uma demanda específica, com um orçamento específico, com um clima específico, uma topografia, né, que faz todo o começo ali da criação fazer sentido, né? Então, esses elementos acabam gerando, né, talvez no nosso entendimento, essa identidade que a gente não abre mão, né, e que obviamente cria aí
um desejo, né, dos nossos clientes também de querer algo inédito, né, no sentido de a gente se envolver, né, muito grande, de forma muito relevante, né, com essas demandas, essas questões que nos são trazidas, né, pelos clientes também. E tem dado certo, né? Eu acho que a gente tem conseguido, né, evoluir, crescer, né, e atrair, né, sempre melhores projetos e oportunidades interessantes também de atuação, não só em Campinas, como hoje até no Brasil inteiro, né? Tá certo. Eu Tá. acho que tentar resumir assim como que a gente chegou até aqui, como que os nossos projetos adquiriram uma identidade, é um desafio grande até, né, de fazer uma leitura aí da nossa trajetória, de tudo que a gente fez e tudo mais. Mas eu acho que nasce dessa sinergia que a gente sempre teve desde a formação, né, trabalhando junto, fazendo projetos. A gente fez projeto no primeiro ano da faculdade, em 2004. Eu e o Gil fizemos projetos juntos, nosso primeiro projeto junto lá. Então, é um trabalho que já vem, né, de muitos anos de atuação e de discussões de arquitetura. Eu acho que tudo isso foi muito pautado pelas referências também. Acho que um pouco da história aí que o Gil comentou, dessa nossa vivência de eu ter feito um intercâmbio, morado fora. O Gil também teve essa experiência após a faculdade. A gente visitou muita arquitetura, a gente viu muita coisa, a gente vivenciou a arquitetura durante esse período, e isso fez com que a gente criasse um repertório mesmo de arquitetura e de referências para projetar. Mas eu acho que os projetos, eles nascem de forma muito individual, né? Então, o escritório, apesar da sua fala e da sua pergunta de olhar os nossos projetos, né? E enxergar uma identidade, uma relação entre eles, a gente tem um trabalho muito minucioso de cada projeto, de entender cada cliente, cada terreno e a demanda específica de cada um. Eu até gosto de falar que a gente tá mais... a identidade do nosso trabalho está mais na planta do que na fachada. A gente tem uma linha de pensar a arquitetura muito, muito clara, assim, de como pensar os espaços da casa ser desconstruída, né, daquela forma tradicional de garagem, casa, quintal, né, uma coisa que a gente vê, sei lá, maior parte das casas, uma configuração, né, o quintal tá lá no fundo, né, o quintal da casa, né, o jardim da casa, o espaço Muito previsível, muito né? previsível, né? Então a arquitetura, a nossa arquitetura, ela tenta abraçar esses espaços externos, né? Normalmente tem um pátio, tem um jardim que entra dentro da casa, um espaço, e isso daí vai acabar configurando na arquitetura, na cara da arquitetura, mas via de regra eu acho que nasce muito na planta, isso é até Então, curioso. só que hoje, né, eu acho que o cliente que chega para vocês, ele já tem essa noção, né? Agora eu fico imaginando no começo como é que era, né? Se não era, se não tinha aquela cara de surpresa que o cliente vira e fala, mas não não teve. cadê a garagem? A garagem não está aqui na frente, eu não vou enxergar meu carro. Isso né? é uma das coisas, Né? isso é uma das coisas curiosas até que até nos perguntam, né, de como que a gente direcionou para chegar nisso, né? E é uma coisa muito natural, muito orgânica, mas a gente até, o Gu obviamente lembra, mas a gente, no início, quando a gente não tinha portfólio, mas a gente tinha um gosto, né, para uma arquitetura mais contemporânea, a gente falou, cara, como que a gente vai... A gente não tem, né, portfólio para mostrar para esse Sim. cara, mas a gente tem boas referências, né? Então a gente tinha um processo meio que de educação, né, de arquitetura, né, com esse cliente, né? Ele chegava Entendi. muitas vezes com uma visão distorcida do que a gente acreditava ser a arquitetura de qualidade, e a gente mostrava através, né, dessas referências aonde a gente queria chegar com o projeto dele, né? Então era uma reeducação arquitetônica mesmo dos clientes Entendi. que chegavam cruz ou com algumas referências que a gente falou, putz, isso não é a nossa cara, né? Para não falar não,
a gente fazia um trabalho de formiguinha, de educador ali, né? Pô, e olha isso aqui, olha que legal, olha esse diferencial, olha esse material, olha esse sistema construtivo, né? Olha essa volumetria. E acho que foi interessante, né? Porque isso ajudou a gente a olhar, né? Continuar olhando para boas referências, conhecer mais sobre a arquitetura, de bons exemplos. E a gente conseguiu reverter muitas cabeças no início, né? De clientes que Entendi. chegavam com uma visão até meio neoclássica e a gente conseguia direcionar para uma coisa mais com a nossa cara do que a gente gostava e acreditava que ia que fazer sentido, né? Mas esse começo é bem complicado mesmo, né? Porque as pessoas não têm, muitas vezes o cliente ele vem de contratar pelo que você está fazendo, que você está mostrando, né? Exatamente, né? Ou pelo seu histórico, né? Ou onde você trabalhou, ou alguma coisa assim. Mas quando você sai do zero direto para o Não é escritório, é fácil. o que você falou, não é fácil. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o desafio, né? Na verdade, você virar a sua própria referência, né? Entendi. Hoje a gente tem, não apenas no aspecto de você olhar o seu trabalho, mas hoje a gente tem, é muito legal quando o cliente chega no escritório, obviamente todo cliente traz referências do que está pensando para casa, para o projeto, e ele traz ali, sei lá, 10 trabalhos, 10 projetos que ele gosta e 5 são os seus projetos, né? Então, assim, Entendi. o cliente te contratou por isso, obviamente, porque gosta do seu trabalho, mas a referência dele são os seus trabalhos, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, isso mostra que você tem uma coerência também e a dificuldade da arquitetura de fazer isso, né? A gente, o arquiteto, ele sofre muito com esse momento da carreira, né? Porque demora muito para uma coisa ficar pronta. Sim. Você fazer um projeto, o tempo de aprovação, de complementares e tudo mais, aí vai para a obra, constrói, aí a casa ficar num ponto que você fala, não, agora vamos... Às vezes até hoje a gente fala, não, vamos esperar o paisagismo crescer um pouco para fotografar uma casa, né? Então, assim, às vezes você está falando aí de 5 anos para um trabalho ficar pronto, né? Sair do papel. Então, essa maturidade do portfólio do escritório, ela leva muito tempo. A gente está com uma leva agora de projetos ficando pronto, até fora do normal para o escritório, né? A gente vai ter, a gente estava contando, né? Vindo na para cá, viagem. tem, sei lá, tem 14, 12, 15 projetos, 14 projetos? 14 projetos para a gente 14 projetos para fotografar. fotografar agora. Entendi. Então, assim, é um trabalho intenso aí de produção e fotografar, e isso enriquece demais, obviamente, o portfólio, e a gente pensa muito no nosso trabalho nesse momento, a gente ama esse momento, né? Entendi. De conclusão mesmo, chegamos ao fim, e agora, né? Vamos ter esse material. E quando eu olho as referências de vocês, as obras de vocês, os projetos, o que eu percebo é o seguinte, eles têm... Existe uma relação, mas é uma relação que você quase não consegue identificar, eu acho, né? Não sei se porque eu sigo vocês há muito tempo, eu olho e já meio que acredito que seja de vocês. Mas porque você, pelo que eu vejo, você foi indo por vários lados, né? Eu não entendo de arquitetura dos caminhos que poderiam ser, mas assim, tem coisas muito diferentes umas das outras, né? Isso foi intencional? Ou isso foi de acordo com o cliente? Como é que é isso? Eu acho que é muito engraçado que foi quando você começou a falar, né? Você falou que talvez lembrasse, né? Ou assimilasse aquele projeto era do 24/7, né? E agora você fala que tem coisas diferentes, né? E eu acredito mais nesse discurso, assim, né? A gente já ouviu muito disso, né? Do cliente falar, pô, eu imagino que possa ser de vocês, mas não tenho certeza, porque chega a ser muito diferente, né? Apesar de terem soluções volumétricas, em termos de materiais, sistemas construtivos, que são inúmeros, né? A gente é um escritório que não segue um único sistema construtivo. Uma cartilha. Eu acho que isso que é legal, Evandro, inclusive, né? A gente prefere, a gente gosta quando a gente ouve isso, até porque eu acho que isso tem mais a ver com a busca de todo mundo. Com a busca, né? Com a busca não é para ser da identidade, né? Que ela é única para cada projeto, né? Então ela acaba se diferenciando bastante, apesar de ter talvez uma espinha dorsal aí em termos de volumetria, de materiais,
né, que acompanham, né, que vão se repetindo nos projetos, mas é sempre uma solução muito personalizada. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente começa um projeto, Entendi. né? A hora que a gente vai visitar o terreno, a hora que a gente pega um levantamento topográfico, a gente não tem ideia do que vai acontecer. É só quando a gente pega o programa, pega as reuniões com o cliente, a visita no terreno, o que a gente sentiu ali, o clima e tudo mais, que aí a gente começa E, a criar, né? e vocês fazem muita coisa ainda na região de vocês? Ou fazem, ou é dividido, ou faz mais para fora? A gente, hoje o escritório, ele em Campinas, né? E a gente atua muito na região de Campinas, então várias cidades ao redor ali da região metropolitana de Campinas, né? Então tem muita coisa em Jaguariúna, hoje tem uma obra rolando em Nova Odessa, Itatiba. Então tem bastante coisa na nossa região. Até curioso, né? A gente tem uma atuação muito grande fora de Campinas, assim, aos arredores de Campinas, né? Entendi. Mas eu acho que a pandemia, né, você comentou da gente ter se conhecido lá atrás, né, num momento quase que... E a pandemia, ela abriu muito a arquitetura para esse olhar essa possibilidade de trabalhar acho que todas Em as áreas, outros, talvez, Sim, mas a mas na arquitetura arquitetura mais, né? bastante, né? Então, a gente tem bastante projetos fora. Hoje tem, sei lá, casa sendo construída em Cuiabá, Araçatuba. A gente tem uma obra nossa sendo construída em Canoas, no Rio Grande do Sul, agora. Então, tem projetos fora, né? E bem longe, inclusive. E com essa possibilidade de projetar, ela é bem tranquila, assim, né? Ela ficou muito tranquila. Acho que as pessoas, elas entenderam a dinâmica e a facilidade. A gente fez uma casa há um tempo atrás, antes da pandemia, que foi em Ubatuba, na Praia da Sim. Toninhas, né? E o cliente, ele, na época, morava na China. Então, antes da pandemia, a gente teve essa experiência de ter um cliente, que a casa já era longe de Campinas, e o cliente, ele estava mais longe ainda, né? E a gente não conheceu o A gente cliente fez uma praticamente, reunião, acho que as pessoalmente, primeiras né? reuniões virtuais, né, que a gente fez, assim. Era um sistema, e a obra toda foi feita praticamente dessa forma, à distância. O cliente nem visitava a obra direito. E funcionou muito bem, foi super legal, uma confiança muito grande do cliente na gente, no nosso trabalho. Mas eu acho que isso mostra que isso não é um problema, não é uma dificuldade, né? Muita gente vincula a história da aprovação, né? Muita gente ainda não entende que, às vezes, quem projeta é um, quem aprova é o outro, né? Ou seja, a pandemia causou essa facilidade até nas prefeituras, né? Porque agora Sim, também tudo digital. tudo digital, né? Maioria Então, assim, é. você pode precisar de uma pessoa para te ajudar no processo lá, mas você pode também fazer 100% digital, se for o caso, né? A pandemia acelerou, acho que para o bem, assim, né? Pelo menos do nosso escritório, em vários sentidos, né? Não só a atuação, né? Que a gente começou a poder estar fora aí da zona mais predominante de atuação, mas também ajudou bastante na estruturação interna do escritório, né? Pela alta demanda de projetos, a gente teve que se reinventar ali dentro também, né? É, Em termos de estruturação, em termos de departamentos, foi muito legal. e você falou já uma vez para mim que vocês fazem muito segunda, né, o segundo imóvel, né? Casa na praia, casa Bastante. de lazer. Como é que é? O cliente, ele é mais... Ele está em outro momento? Ele é mais ousado nessa hora? Como é que é essa história do ser a segunda casa, né? Porque eu vejo que... Eu acho que ele é mais corajoso, assim, não sei te dizer, não sei como é que é isso. Eu acho que, na verdade, a gente está inserido numa região de Campinas ali que proporciona bastante isso também, né? Então, eu tenho a maioria desses clientes são de São Paulo e Tá. vão fazer uma casa no interior. Então, isso ajuda bastante, a gente estar próximo, né, da onde ele vai construir. O cliente valoriza isso, ele gosta disso. E encontrar um escritório de arquitetura contemporâneo que atenda olha aí, ó. Se preparou aí. Eu tô acostumado poxa Tudo vida, certo, tudo certo. desculpa aí. E o cliente, ele gosta dessa ideia da gente estar próximo do local onde ele vai construir, né? Então, valoriza.
Mas a ideia, o que você perguntou sobre a postura do cliente é curioso, assim, porque muitas vezes esse cliente mora até num apartamento em São Paulo, né? Entendi. E a casa é o local de lazer dele, é um local onde ele vai, de fato, fazer um espaço Entendi. para ele, né? Então, os desejos, obviamente, mudam, né? As demandas, mas eu acho que a ousadia que você perguntou, eu acho que ela de fato, ela é uma realidade. Eu acho que o cliente fala, bom, agora eu vou construir a casa dos meus sonhos, né? Exatamente. Ele pode ser menos racional, né? Ele É, pode pode fazer ter a casa com Sim, acontece. um box parcial acontece. lá, Isso, porque não tem vai, muito não é todo dia disso. que vai molhar, né? A gente fez uma casa que não tinha uma preocupação tão grande com a garagem. Então, o cara falou: não, aqui o condomínio a gente para o carro. Então, na verdade, tinha uma vaga coberta e uma casa grande. Mas por quê? Ele não parava carro, ele ia um carro só. Então, a demanda sobrava espaço, metragem quadrada, né? Você tinha mais espaço no terreno Pôr. para colocar para casa ficar mais confortável em outros aspectos. Entendi. Então, a lavanderia, ela não tem um protagonismo tão grande. Entendi. Já a cozinha e o gourmet, ela Sim. muda totalmente a relação. Então, existe sim, né, esse aspecto. Que pra gente é Número de legal, né? quartos. Pra É gente legal, Exatamente. é a gente consegue legal. ousar, trazer um sistema construtivo diferente, Então, fazer uma eu proposta vou até mais ousada. pegar esse gancho aí, né? Eu conheci vocês lá na Casa Ânima, do Danilo, do Calil da Reude, né? Primeira casa que eu visitei com MLC. Depois disso, resolvi fazer minha casa com MLC e, assim, foi muito legal. Eu vejo que, vi aí as fotos que vocês colocaram, mandaram pra gente, algumas casas com estrutura metálica, MLC. Vocês estão sempre... Como é que você chega na solução? Você pensa primeiro na arquitetura, depois no sistema, primeiro no sistema. Como é que é essa É, ordem? Ou não existe ordem? não, a gente, bom, mais uma vez, né, tem, assim, dependendo do sistema construtivo a ser adotado na casa, a gente tem que ter um alinhamento grande com o cliente, né? Não dá pra gente, a gente não é do escritório que vai fazer um projeto sem pensar no sistema, no partido estrutural da casa e depois lá na frente decidir o que vai ser construído. Uhum. Isso não funciona no nosso entendimento. Você fazer uma casa de madeira, o Danilo mesmo é um caso de um alinhamento muito grande, né, da Casa Ânima desde o início, né, da gente ter trazido a solução, né, por envolver ali uma temática relacionada à sustentabilidade que tinha tudo a ver com o que a empresa, né, tinha como propósito. Então, quando a gente trouxe a ideia da madeira laminada colada, a gente foi visitar a fábrica, a gente foi ver os processos para ver se fazia sentido. Então, o cliente ele teve uma identificação também com aquele sistema construtivo e isso fez com que a gente pensasse desde o início naquele sistema construtivo específico. Nos casos de metálica, concreto, a gente procura sempre entender um pouquinho, né, no início, no briefing ali com o cliente, se ele tem alguma ressalva, né, com relação a algum material. Não são todos os clientes ainda que aceitam uma casa com pilar e viga aparente de madeira, laminada colada, de pinos, eucalipto na casa. Então, a gente já meio que traça ali um cenário e, obviamente, que o projeto, as soluções volumétricas, a topografia, ela acaba direcionando a gente para escolher, né, o uso de uma estrutura metálica, né, num projeto em aclive, tem um balanço, então a gente vai fazer um uso de estrutura mista, trazer, né, uma estrutura metálica junto com a estrutura de concreto. Então, a gente não sai já pensando, mas a gente procura ouvir o cliente, procura ver se o que o projeto, na verdade, né, tá demandando, né? E nos casos que a gente tem estruturas pré-fabricadas, aí a gente já começa desde o início já pensando, né? Então o cliente precisa já comprar essa ideia, porque não dá depois ficar adaptando, né? O momento que depois a gente vai falar de sustentabilidade, mas o momento que os novos sistemas hoje, métodos construtivos passa, é o que a sustentabilidade passou lá atrás, que era mais ou menos assim. Tipo assim, cara, é que nem aquele tênis Nike bem colorido, sabe? Que você acha bonito. Fala, cara, bonito pra caramba, né? No pé dele, né? Eu não vou comprar esse tênis e vou pôr. Então, assim, todo mundo quer o sistema construtivo novo, mas não quer ou pagar o preço ou correr o risco.
né? Então, assim, então sim. ele fala assim, não, eu quero, putz, mas na minha, a minha eu vou fazer no tradicional. É assim, pelo menos é o que eu percebo comigo lá, né? Tipo assim, o cara chega e fala assim, mas é mais rápido, é isso, é aquilo, tá bom, mas é um pouquinho mais caro ali. Você economiza no tempo, você economiza em outras coisas. Não, eu não vou investir nisso. Normalmente é o que acontece comigo. É isso que acontece com vocês também ou não? O cara chega empolgado e vai desistindo ou Não, não? tem isso também, mas Porque assim, assim, vamos lá, eu não tô falando de. Aí agora eu não tô falando do método construtivo como arquitetura, né? Porque daí eu acho que é que nem você falou, não vou fazer uma estrutura, uma casa metálica, porque a arquitetura foi o que eu direcionou. propus para a arquitetura, Uhum. né? Porque assim, os métodos construtivos vão conseguir rampar de verdade a hora que você tiver uma casa com estrutura metálica que não é metálica aparente, né? Que daí ela não tem a ver, aí é só método construtivo, né? O cara está decidindo pelo método e não pela arquitetura. Como é que o cliente reage na maioria das vezes? Ele compra essa ideia de um painel light wall, de um steel frame, ou ele ainda tem aquele viés do convencional? A gente, bom, das experiências que a gente carrega assim no escritório, é, bom, o sistema construtivo ele nasce já no estudo preliminar, né? A gente já vem com as intenções bem claras para ele. Raramente ele não compra, né? Porque ele respeita, né? Ele sabe que aquela arquitetura foi pensada Para aquele para sistema. aquele sistema, né? Para se Tá. viabilizar daquela maneira. A não ser com sistemas ainda mais alternativos, mais novos, como o da madeira, mas muitas vezes acontece, né? A hora que a gente apresenta numa reunião antes de começar o projeto os sistemas construtivos, vem a madeira, todo mundo adora, ama, mas Sim. não é para mim, não é para essa casa, né? Ainda tem isso, né? Então o cara que quer algo mais É, de vanguarda, assim, o cara ele já tá mais inteirado, ele já chega mais pronto, né? E acaba abarcando, né? Mas se a casa é uma casa, primeira casa de um condomínio, casa urbana, é um pouco mais difícil. Mas a gente não tem restrição com nenhum sistema construtivo, acho que isso que é tá. legal, né? A Entendi. gente, a gente tem como característica da nossa arquitetura usar, né, ter trabalhado com diferentes sistemas, diferentes projetistas, né? Isso tem feito, né, a gente também conseguir alcançar clientes pela arquitetura, né, e não pelo sistema construtivo. Acho Entendi. que isso é uma coisa que vem junto, nasce junto, mas não somos especialistas em Em madeira, alguns. não somos especialistas em concreto, mas a gente entende bastante, já fizemos várias obras, né, com diversos sistemas construtivos, Sim. concreto aparente, né? O cliente, a maioria dos nossos clientes é a mistura concreto aparente e madeira, né? Sim. Mas a metálica anda muito junto com os nossos projetos, né? A gente tem soluções mais ousadas para alguns vãos, balanços e deixar a arquitetura um pouco mais leve, né? Então a metálica ela também tem muito da linguagem da nossa arquitetura do que a gente quer propor, né? Não sei se o Entendi. Gu tem mais alguma coisa aí para. Não, eu acho que muito disso vem por uma inquietude também. Nós sempre estivemos na obra, né? Então, o 24/7 ele surgiu como um escritório de projetos e administração e gerenciamento de obras. Com o passar do tempo, há alguns anos atrás, a gente tomou uma decisão de separar isso e abrir uma outra empresa para gestão e administração de obras, que é a Coletivo Obras. Mas está dentro do nosso DNA a obra, a construção. E eu falo até para o Gil, a gente brinca internamente que a gente gosta desse laboratório também, né? Tem hora que você começa a ter desafios na obra, que eu falo assim, pô, Gil, vamos simplificar, cara. A gente fica inventando. Parece que, bom, fizemos essa obra metálica, aprendemos muito sobre isso. Em Depois vez vem a de de fazer madeira. outra de metálica, não, vamos fazer de madeira agora, vamos fazer Melhor. né? Então, a gente gosta de arrumar problema para a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, isso enriqueceu muito a nossa forma de construir, a nossa forma de projetar e o nosso portfólio de obras mesmo, né? Hoje a gente tem domínio dessas técnicas construtivas e eu acho que quando você domina como ela vai ser construída, você vai dominar como você vai projetar ela. Entendi. Então, muitas vezes você projetar em madeira você precisa, na verdade, saber a lógica estrutural, a lógica Ah, sim. construtiva da madeira, para projetar da melhor forma possível que a madeira
pede. A mesma coisa da metálica, né? Então, a metálica, ela tem determinadas questões que você, na hora de fazer um projeto, se você fizer diferente, você vai estar complicando muito a sua obra e tal. Então, o entendimento da construção alimenta muito o projeto. E a gente é muito inquieto nisso, a gente quer testar, quer fazer. Então, o portfólio hoje, além da coisa pura, né? Concreto, metálica, madeira, a gente tem mistura, né? Então, metálica com madeira, madeira com concreto, concreto com metálica, steel frame como vedação, alvenaria como vedação. A gente tem uma casa que a gente fez em estrutura metálica com vedação. No pavimento inferior, a vedação era de tijolo ecológico e a parte superior era o tijolo ecológico autoportante, estrutural. Então, uma mistura de metálica com tijolo ecológico estrutural. Estrutural, né? Estrutural em cima, sim. E aí, toda essa interação desses elementos é um desafio novo. A gente apanha pra caramba. Casa em nas CLT obras. agora também, né? A casa da represa, casa de uma casa... E o que você falando aí, eu até lembrei do negócio, né? E a gente sempre tem que lembrar que é que nem você falou, tem que estar tudo muito alinhado com o cliente, né? Sim. Vamos dizer assim, quando eu fiz a minha casa, né? Aí o Calil, não, vou otimizar seu projeto. Falei, tá bom, beleza. Só que, pô, a sala era relativamente pequena, assim, para o tamanho das vigas em MLC, né? Em MLC. E ele queria fazer no menor sentido a viga estrutural, né? Falei, cara, o que eu quero é entrar aqui e ver a viga inteira. Eu não quero entrar aqui e ver uma viga e as outras estão que nem um dominó atrás, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, eu quero fazer aqui. Então, assim, tem que estar combinado com o cliente. Evandro, mas assim vai custar mais caro. Eu falei, não, assim não vai custar mais caro, porque ou vai ser assim ou vai ser outra solução. Porque, na verdade, a minha casa de ferreiro espeta de pau, né? Eu não conhecia o MLC e a casa estava projetada, pronta para ser estrutura metálica. Aí eu conheci o MLC, eu falei, cara, eu acho que foi até na Anima lá. Eu falei, cara, e se a gente mudasse isso aqui para o MLC? Como é que fica? O arquiteto ficou maluco, né? Falou, imagina. Eu falei, não, vamos ver, vamos fazer um teste, tal. E o cliente, ele sempre acha uma justificativa pro que ele quer, né? Aí o que acontece? O MLC, eu gosto dele, como na Anima lá, com o forro branco. Né? Eu acho que o bonito fica o contraste, o destaque das vigas com o forro branco. E a madeira, o metálico, que estava projetado com forro ripado de madeira. Aí eu falei, cara, se isso aqui custar a mesma coisa, eu ainda tenho a economia do forro. Né? Tipo assim, cara, no fim do dia o que eu queria era o MLC e eu fiquei achando justificativa lógica para fazer isso. Então, assim, mas quando a gente vai, mas eu tô falando tudo isso para falar o seguinte, cara, eu sou muito questionado no fato, mas você fez uma casa de madeira? Porque daí o nosso subconsciente volta lá naquelas casas de madeira pré-fabricada lá atrás. Você fala, cara, não é outra coisa. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Eu fiz aqui a estrutura da minha casa de madeira. Onde tem parede, é parede. Entendeu? Steel frame, drywall também, o resto, mas assim, por opção. Podia ter sido convencional. Mas eu acho importante a gente vir para esse lado aí da conversa da obra, né, Gustavo? Porque quando você fala aí, também vai me salientando uma coisa. Eu falei para vocês hoje lá no almoço sobre as obras que marcaram, né, para mim. E as obras que marcaram são obras que eu participei da arquitetura, cara. Eu nunca tinha olhado isso. Porque, assim, eu tenho um know-how Meu pai teve imobiliária, meu avô teve imobiliária, eu sou corretor, né? Então, assim, muita gente me procura e fala, Evandro, depois é você que vai construir, mas agora você me ajuda a escolher um terreno. Aí, quando você ajuda a escolher o terreno, o cara já pede a indicação do arquiteto, né? Aí, no arquiteto, aí já fala, então... E eu tento me envolver, né? E aí, quando você vê, é o que você falou do negócio. Fala, cara, então eu tenho um monte de insight que eu tenho na obra porque... eu estou participando da arquitetura. Ou, às vezes, eu até não brigo tanto na obra para fazer aquilo, porque eu sei que faz sentido. Porque uma coisa que acontece com o construtor, que não participa do projeto, é o seguinte, ele não sabe o verdadeiro sentido daquele vão, daquela viga, daquela porta, ou seja, você só está ali para executar.
E esse é o gancho, um dos ganchos principais da gente ter uma empresa que administra as nossas obras, né? Sim. Fazer com que o A valor vida dado, estava a muito tranquila, né? Você falou, É. "Mas por que que eu vou fazer só o projeto e pôr a culpa no Não, construtor? tava Eu vou bem. fazer, né? eu vou fazer, eu Não, vou assumir a culpa a agora." gente, apesar do trabalhão que dá fazer obra, a gente ama, né? De ver a coisa ganhando corpo e tal. Mas eu acho que Mas esse é uma garantia para. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, né, fazendo um gancho com o que você estava falando, é isso, né? É saber que a gente vai conceber, né? Vamos ter o filho, vamos vestir ele, vamos educar ele, né? Como Sim. fazendo uma alusão, né? À criação de uma criança, de um filho. Mas é a coisa mais importante para a gente, né? Não é só o projeto, né? O projeto, num primeiro momento, é a coisa mais importante, mas no segundo momento, é a obra O final. melhor é o É projeto o pronto, né? resultado O final, né? É o que a gente vai ver, é o que o cliente vai sentir, é como ele vai habitar, né? É a minúcia do detalhe que foi pensado e foi executado, né? Talvez na mão de um terceiro, essa valorização, né? Por que fazer assim? Né? O cara não está envolvido no projeto, ele não sabe. A gente não, a gente brigou por aquilo, né? Convenceu o cliente daquilo, gastamos E, semanas, horas detalhando e aquilo. aquilo que A gente você quer falou, né, executar. Gustavo? Ou seja, o cliente, no fim do dia, ele busca uma solução completa, Sim. Sim, né? sim, sim. Se ele Isso. pudesse comprar, se com o dinheiro que ele tem, ele conseguisse comprar a casa que ele necessita, É. ele não precisava construir. Na verdade, ele precisa construir ou porque ele tem que adequar o budget ali para poder. Eu brinco que a economia de estar construindo, tem gente que usa como upgrade, tem gente que usa como economia. Esperto é quem usa como upgrade, porque aí depois você também tem o upgrade na valorização da casa. Mas assim, ele busca a solução completa. Se ele tiver tudo num escritório só, né? É, Por que que ele vai fazer comigo uma obra que é tua? Ele falou, pô, vou fazer, se for condições semelhantes, eu vou fazer com quem projetou que vai ficar mais fiel ao projeto. E você sabe que é interessante porque a gente está dos dois lados, né? Nós hoje no escritório temos, então, 24/7, faz projetos, e o Coletivo Obras que administra a obra, mas o Coletivo é uma empresa que tem um braço limitado, e não é nem só uma questão de limitação, os clientes às vezes têm outras demandas, ou conhecem uma outra empresa, ou a obra não é em Campinas e região, a gente não consegue atender. Então, o que eu quero dizer? Muitas obras, muitos projetos nossos são administrados por outras Sim. construtoras. E muitos são administrados por nós. Então, a gente consegue ler exatamente isso, tanto do cliente como do resultado final da obra. E não que o outro construtor não vá construir, fazer bem feito, mas a facilidade, o empenho e a vontade que aquela construtora tem que ter, o entendimento de que aquilo é um projeto que tem nível de detalhamento muito grande. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que está crescendo bastante, sabe? Acho que antigamente as construtoras elas tinham um mindset assim mais de Sim. não, quero fazer o básico para não me dar dor de cabeça. Hoje, percebendo que o arquiteto é a pessoa que vai trazer trabalho para a construtora ela tem muito interesse em atender e o resultado final ser muito bom para que o arquiteto traga mais trabalhos para ela. Então a gente vive esses dois lados. A gente está o tempo inteiro falando com construtoras, visitando obras de outras construtoras, projetos nossos, e o dia a dia das nossas obras são projetos nossos e com a obra nossa. Esse olhar, ele enriquece pra caramba também. Sim. A gente aprende também muito e a gente entende também as vantagens que os nossos clientes têm contratando a gente, né? Então, hoje, essa sua fala de cliente quer a solução completa, a obra que está na nossa mão, a gente está muito presente na obra, o arquiteto dentro da obra, diariamente, discutindo e falando, não passa nada, assim, Sim. não passa detalhe, não passa. E isso é um diferencial muito grande para o cliente, traz uma Sim. comodidade muito grande, traz um conforto. Os clientes, eles são muito leigos muitas vezes, então o projeto não é muito amigável para eles, né?
Tanto é que o cliente fica muito focado nas imagens, no render, né? O Sim, render sim. se você fizer alguma coisa, tá diferente do render, aí você fala, não, mas é que o render não foi atualizado, o cara já fica, né, desconfiado, porque, não, mas o projeto eu não enxergo ali, né? Eu não consegui ver no projeto. Então, essa discussão, ela é muito presente. E a gente acha que enriquece muito. A gente tem muito sucesso com isso hoje. Os nossos clientes enxergam esse valor. E para nós é muito bacana, porque a empresa, ela, além de atender o cliente de forma completa, ela está o tempo inteiro próximo da nossa criação, que é o que o Gil falou, né? A gente consegue estar perto, olhar, ter um carinho. Existe um carinho, assim, por cada obra que é uma coisa, aquela sensação, né, de meu filho mesmo, tá E o que nascendo, né? você faz é a gestão da obra, obra por Gestão, administração, é a obra por mesma coisa. administração, a gestão, ela é feita de uma forma bastante profissional, né? Nós temos uma equipe hoje no escritório, setor de compras, orçamento, a nossa coordenação de projetos, tem toda uma gestão de documentação, de atas, de revisões de projetos, Softwares específicos também, né? softwares. A gente tem um trabalho bastante. Aprendemos muito com, com os projetos, né? Com como olhar para a obra e como ter esse carinho para a obra. A obra por administração, ela sempre esteve no nosso DNA, né? A gente nasceu fazendo isso e a gente acredita muito nisso. É uma coisa que você fala muito, né, Wander, sobre fazer obras com administração, né? Cara, no fim do dia, o que eu gosto de pontuar? Cara, não tem jeito de você ter um resultado melhor pelo preço que você está pagando. Porque você está fazendo a custo. Quando você faz a custo, você tem uma série de garantias. A primeira delas é a valorização. Porque se você fez um bom produto a custo, cara, não tem ninguém que vai conseguir fazer um produto igual, mais barato que o seu. E vender mais barato que o seu, porque você já está fazendo a custo. Então é uma garantia do patrimônio, entendeu? Tipo assim, o cara foi lá, ele comprou uma casa, contratou um bom escritório de arquitetura, contratou uma boa gestora de obras, ele não tem como tomar prejuízo naquela casa. Assim, a primeira coisa. Né? E sim, mas eu comprei a preço fechado, eu comprei o imóvel pronto, tá bom. Aí existe uma oscilação porque alguém ficou com esse ganho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o que é? A customização, né, Gustavo? Assim, cara, não tem jeito. O que eu já aprendi? O cara tá procurando casa pronta. Eu não fico preocupado em vender para ele a obra. Eu só explico para ele o que eu faço. Por quê? Porque ele não vai achar uma casa para ele, cara. É simples assim. Ele não vai fazer uma casa que é feita com quarto do tamanho que ele quer, com o gourmet do tamanho que ele quer. Ele pode ter uma casa que atende ele. Mas ele não tem a casa ideal. E a partir do momento que ele vai construir, ele vai para a casa ideal. Você entendeu? Então, assim, esse cenário é só uma questão de você saber trabalhar. Por isso que eu falei aquela hora com você sobre jornada do cliente. O que é? Cara, o cara, quando ele chega no momento de tomar a decisão, ele vai tomar a decisão. Se ele não tomou a decisão é porque ele não está no momento. Ou ele está na dúvida se ele vai realmente construir, ou ele está na dúvida se ele vai comprar a casa pronta, ou ele está na dúvida se ele não vai ser transferido, se o filho não vai estudar fora, não sei. Não é venda. A nossa venda não é uma venda de pressão, né? É uma venda de esclarecimento para ele. Cara, o negócio é esse. Então eu acredito muito na obra por administração por isso. E outra coisa, cara, o Brasil, como é que é aquela frase? O Brasil não é para amadores, né? Cara, a construção civil no Brasil, muito menos. Muito menos. Você entendeu assim? Então não ache, você como cliente, não ache que você vai levar vantagem em cima de um empreiteiro, em cima de um construtor, não tá. Você não vai levar vantagem. Se ele for ter que tomar um prejuízo para te entregar, ele vai te dar o cano e vai embora. Ele não vai assimilar o prejuízo. Então você está pagando o lucro dele se ele tiver lucro, e se ele não tiver lucro, ele vai embora. Então é melhor você, né? Pô, outro dia chegou um cara aqui oferecendo casa a R$3.000, construção a R$3.000 o metro quadrado, fechado. Olha onde chega o profissionalismo, Gustavo. O profissionalismo da sacanagem, né?
O cara, acho que foram 27 obras o cara abandonou. Meu Deus. Sabe o que que acontecia? Ele tinha, naqueles núcleos que eu te falei na cidade, ele tinha 6 obras em Jacareí, 6 obras no Urbanova, 6 obras não sei aonde. Em nenhum lugar, ninguém sabia que ele tinha tanta obra, entendeu? Teve gente que deu a escritura, cara, do apartamento em troca da obra. A casa lá só com a fundação. Ah, mas eu já paguei o apartamento. Entendeu? Você Quando fala a assim, gente- cara, quando a gente- o espertão, cara, não tem não almoço vai ter. grátis. E assim é isso, né? Quando a gente, né, tava até falando, né, a questão dos custos, né, muitas vezes muitas vezes não, em todas as vezes a gente procura ser muito transparente com relação à nossa expectativa de investimento para a construção daquela casa, até porque a gente faz projeto e a gente tem a empresa que administra a obra. Então a gente, mais do que ninguém, né, mais do que nenhum outro escritório de arquitetura, talvez, a gente sabe realmente quanto custam custa. as nossas coisas. Então, o cara querer ouvir da gente que vai custar menos do que realmente custa, não vai, Não né? vai. Mas alguém vai falar para ele. Alguém vai falar alguém pra vai ele, falar ele pra quer ele. Esse é o escutar. grande E ele problema, quer né? E escutar. alguém sempre fala o que ele quer escutar. Exatamente. Esse é o problema. O cliente ele sempre vai encontrar alguém que vai falar o que ele quer escutar. Eu fiz uma casa, Isso é um amigo meu uma vez fez uma casa na praia, e assim, eu lembro a proporção, tá bom? Na época, o custo para o cara levantar a casa, R$ 700 o metro na época, 200 metros, o custo para levantar a casa, fazer toda a parte civil, empreiteiro de civil, o famoso empreiteiro de civil, deu R$ 140 mil. De muro, calçadinha e piscina, ele pagou 70. Eu falei, cara, Que jeito, né? eu falei, que jeito? Ele falou, pô, mas o cara tá me explorando. Eu falei, cara, pô, por que que você acha que o empreiteiro vai dar conta de fazer um negócio sem ter o gestor de obras, né? Eu acho que vocês estão num nível de arquitetura que, assim, a decisão do seu cliente é com qual construtora ele vai trabalhar, né? Com qual gestor de obras, com qual administrador de obras, dê o nome que quiser, certo? Mas existe um nível que a decisão não é qual construtor, é se o cara vai contratar construtor ou empreiteiro, né? E aí, a hora que ele contrata o empreiteiro, ele pega como referência, sei lá, o pai dele que fez direto com o empreiteiro. Você entendeu? Tipo assim, cara, hoje em dia não é mais assim. Né? Eu brinco que é o seguinte, cara, o cara que faz a casa com o empreiteiro, depois, sabe quais são os maiores problemas que eu vejo depois? Primeiro, impermeabilização, eu acho que é o grande vilão. E o segundo, cara, que é muito ruim, é a eficiência, né? A eficiência de um banho. Você entendeu? Tipo assim, cara, você fez uma casa de alto padrão, chega lá, economizou o projeto, economizou na no qualidade da mão de projeto, obra. exatamente. Aí o que vai acontecer? Não vai ser, né? A Bom, experiência não vai ser a completa, né? expectativa, exatamente, né? Agora, foi bom você pegar um gancho, porque vocês têm 3 empresas, né? E a Sim. terceira, qual que É é? a ARPO, gestão e compatibilização Tá. de projetos. E é legal até, né, a gente poder, né, ter a oportunidade de falar, porque é uma empresa mais recente, né? O 24/7 tem 16 anos, vamos completar 17 anos, né, esse ano, em julho. O Coletivo Obras tem seus 4 a 5 anos e a ARPO tem um ano, vai fazer 1 ano e meio. Mas a ARPO é muito legal até para, né, os engenheiros, arquitetos que te escutam, né? E a gente estruturou essa empresa e a gente teve muito sucesso no escritório de arquitetura como consequência da criação desse negócio, né? A Arpo Gestão é uma empresa que faz compatibilização de projetos, né? Então ela compatibiliza a arquitetura, interiores com todas as camadas, né, e diferentes projetos complementares que envolvem uma obra de um alto padrão, né? Então assim, a gente está falando de uma casa, né, dessas que a gente projeta, né, com toda essa preocupação, a gente está falando de 12, 13, até 14 projetos complementares, né? Então, quem que vai fazer isso? O escritório de arquitetura sempre foi ali, né, visto como responsável por esse trabalho, mas é um trabalho que não é mensurado num escopo de arquitetura, né? E isso demanda muito tempo, é muito complexo. E a gente, há 1 ano e meio atrás, decidiu que a gente ia abrir uma empresa, até porque que a gente tentou buscar essa empresa no mercado e a gente não achou, né? Achou uma ou outra ali em São Paulo, mas não conseguimos ter sucesso de orçamentos ali do que a gente precisava. A gente falou, quer saber, vamos fazer, porque a gente já fazia indiretamente isso dentro do 24/7 Arquitetura através dos nossos coordenadores. Isso nos custava muito caro e a gente não recebia por isso. E a gente começou a profissionalizar
essa gestão e essa compatibilização dos projetos. Isso, né, como a gente está no começo da criação e a gente está na ponta da execução, ter a empresa que faz a gestão e a compatibilização dos projetos é algo fundamental, né, que enriquece muito a experiência, né, do cliente, a nossa e de todos os envolvidos no processo. Então a Arpo hoje ela faz tudo, né, desde do início da indicação das engenharias, do paisagismo, do projeto luminotécnico, do projeto de ar-condicionado. Então a gente estrutura todas as demandas, né, daquele projeto, a gente ajuda o cliente na escolha, na contratação, na orçamentação. Depois a gente passa por um processo de gestão, né, de prazos e entregas. E o principal da Arpo é o trabalho de compatibilizar, né? Então é o trabalho, isso tudo a gente, né, trabalha tudo em BIM dentro do escritório, e a gente também estimula a contratação dos profissionais também em BIM, para poder ter uma correta compatibilização, né, das camadas. Então a gente sobrepõe todos os projetos e identifica ali, antevê ali erros que só seriam vistos na obra, né, e que trariam custos e prazos e frustrações, né, decepções incalculáveis, né? Então é quase que a gente constrói no computador antes de ir para a obra. Entendi. Então a gente gera um modelo 3D de todas as camadas, de todos os canos, conduítes, pilares, vigas, lajes, janelas, materiais, tomadas, né? Então a gente olha para tudo que é gerado de projeto, e com isso a gente a gente emite relatórios de incompatibilidade, né, onde a gente dispara para esses profissionais, e esse trabalho é feito de ponta a ponta até a gente ter um produto compatibilizado, onde a gente aí depois libera para a obra e direciona isso para a construtora, para a administradora de obra que for executar. Então é um trabalho que tem dado muito certo, né? E a gente, assim, conseguiu criar essa experiência completa, né? Do cliente não precisar sair dali, né? Então, uma vez que ele já procura a gente para o projeto, a gente também já oferece a gestão e compatibilização e, por final, a administração da obra para a gente poder E fazer essa, todo e o essa conjunto. compatibilização faz para outras empresas A também. gente também faz para outros escritórios, né? Então, eu acho que isso é uma dor que todo escritório de arquitetura carrega, né? E a gente vê esse trabalho muito inserido também dentro de uma construtora, dentro de um escritório de engenharia, até porque a gente presta serviço, né? A Arpo presta serviço para esses escritórios de modo a facilitar, né, a gestão desses projetos dentro dos escritórios deles. Então eles acabam que terceirizando, né, para a Arpo poder fazer essa interface entre todos os projetos e entregar, né, e ter menos trabalho internamente dentro dessas empresas, né? Então acho que a Arpo ela se enquadra muito, né, ela presta um serviço de excelência, né, para profissionais que queiram, né, ter uma obra com sucesso, né, sem retrabalho. Eu gosto de falar também, assim, que existe um lado que o cliente muitas vezes não sabe, né? Então ele chega no escritório, contrata o arquiteto, e aí aí o arquiteto fala, bom, tá bom, agora precisamos, né, aprovamos aqui o estudo preliminar, agora tem projeto estrutural, hidráulico e elétrico. Licenciamento ambiental, aprovação, gás, ar-condicionado, paisagismo, automação. Não, eu até tava falando, né, no almoço, chega uma hora o cara fala, precisa fazer a sondagem do terreno, né? E aí o cliente, esse vê quem que orça a sondagem, quem que sabe fazer um orçamento, quem que contrata a sondagem, quem que fala, quem que vai, vou fazer orçamento de projeto estrutural, né? Bom, e aí? Né? Você joga na mão do cliente isso, o cliente vai ficar perdido, né? Ele fica perdido. E muitas vezes o escritório de arquitetura acaba abraçando essa causa, mas sempre reclamando, né? Sempre, poxa, isso não está dentro do meu escopo, né? Não é um trabalho, quase que faz porque tem que fazer e tal. Entendi. E depois é cobrado muitas vezes por isso, né? E sim. sem essa responsabilidade. A Arpo, ela, antes da compatibilização, ela elimina toda essa dor, né? Então ela vai apresentar para o cliente 3 orçamentos de engenharia, de estrutural, de hidráulica e elétrica, ela vai apresentar orçamentos para fazer a sondagem, ela vai de ar-condicionado, aí vai ajudar a contratação. Bom, então o cara mandou uma proposta, tem um contrato, os prazos, negociação, tudo isso, quase que uma gestão, né, que a gente faz na obra, mas uma gestão de projetos. Então, esse antes da compatibilização eu acho muito legal, acho que é uma coisa que o cliente, muitas vezes, ele sente essa dor lá na frente, porque ele tem que ir atrás disso, ele não tem tempo, ele não quer, ele não sabe, ele não tem referências, ele não sabe contratar o escopo de um arquiteto. A gente de um engenheiro. A gente cansou de cliente contratar engenheiro
e aí você chega já para começar a obra, você está na expectativa ali de receber o executivo do engenheiro, cadê o projeto de muro? Ah, não, mas o cliente não contratou o projeto de muros, né? A gente contratou a casa. Como assim contratou a casa? E o muro? Tem muro na casa, Exatamente. piscina. Ah, não, mas agora tem que fazer. Então, daí vai fazer. Então, assim, o cliente não viu que aquilo não estava no escopo, ou não falou pro engenheiro, falou, olha, eu quero o orçamento para fazer o projeto estrutural dos muros, de divisa, de arrimo, da piscina. Então, essas coisas, elas são simples, mas é muita coisa, né, na E é construção, o que você falou, né? Ela tá na entrelinha. O cliente ele vai para contratar o escritório de arquitetura, mas ele não Sim. imagina a complexidade O de mais comum atividades, né? E de contratações e de trocas de e-mail. A gente chega a compatibilizar, a gente chega a abrir mais de 500 arquivos, né? Para fazer gestão de uma casa. É muita coisa. Você deve ter essa experiência muito, né? Clientes que chegam, Evandro, quero começar a minha obra. Oh, maravilha. O cara chega com... Como é que tá o projeto? Não, tá pronto, tá tudo certo. Já O cara tem chega... todos os projetos. O cara tem uma planta, um corte. Aí você fala, cara, você não tem isso, nada. é E o isso. cara, como assim não tem nada? Não, você não tem. Você tem um monte de coisa. Ah, ninguém me avisou. Ninguém me avisou que eu tinha que fazer E no isso. fim do dia, nesse padrão de casa, você sabe quem que é o melhor calculista? O que entrega mais rápido. Porque no fim do dia... Você precisa resolver. Você precisa resolver, o cliente está com essa expectativa. Então, assim, não é uma questão... É uma questão de dinheiro jogado fora, porque um projeto mal, com pouco tempo, ele fica pouco otimizado, né? Essa é a verdade. Mas você sabe que a gente tem um parceiro engenheiro de metálica, que ele sempre falou, ele sempre vendeu o projeto dele dessa forma. O projeto dele era mais caro do que a concorrência. Mas ele sempre falou, sempre que eu estive com ele conversando, ele fala, o valor do meu projeto eu vou fazer você economizar na minha estrutura metálica, porque eu vou fazer perfis mais esbeltos, não vou padronizar pelo maior e aí isso pesa mais a estrutura. Quem sabe, o Geraldo vai saber que é ele. Tá? Se ele ouvir o podcast, ele vai saber que é ele. É um cara que sempre, eu ouvi ele falando muito disso, e falando para os clientes, né? O meu projeto vai sair de graça para você, porque você vai economizar na estrutura. E eu acho muito legal esses produtos que nascem da dor, né? Que nem, por exemplo, o que eu mais escuto lá no Constru Clube, a dúvida que eu mais tiro é o seguinte: nossa, mas que boa ideia, como é que você teve essa ideia? Eu falei, cara, eu tive uma ideia simples. A ideia foi simples, eu precisava de patrocínio para o podcast, juntei um grupo de amigos e eles patrocinaram meu podcast e nasceu um negócio. Ou seja, não estava preocupado, né? Hoje são mais de 30 empresas, não estava preocupado em ter 30 empresas no clube, eu estava preocupado em resolver aquela minha dor. Agora, já que eu resolvi, por que eu não faço disso um negócio? Por que eu não faço disso um braço? Porque assim, o importante desse ecossistema, dessa cadeia, é a retroalimentação, né? Nem, por exemplo, poxa, aí chamei você para o podcast, aí você já falou, tem um projeto em Taubaté que eu não vou fazer, depois te passo o telefone do cliente, ou seja, vai dar negócio? Não sei, mas eu gerei uma oportunidade que não existia, está existindo, porque... eu convidei vocês para o podcast. Então, assim, a gente tem que ir criando essas retroalimentações para você ficar menos dependente só do boca a boca, ou só da indicação, ou só da mídia, né? Você tem que ter vários braços para conseguir manter uma empresa, né? Que nem eu falei para você lá. Eu fiquei impressionado lá com a estrutura de vocês, que já faz 3 anos que eu fui lá, quase, né? Com profissionalismo, isso, aquilo, e a gente que é empresário, quando olha um negócio desse, fala, cara, isso aqui precisa de constância de projeto. Não é questão de ser muito ou ser pouco projeto. A questão é o seguinte, tem um número X que ele tem que rodar sempre, que é o que nem o meu lá para obra. Eu contei para vocês ou não? Eu montei a empresa para fazer 10 obras simultâneas. Eu venho do predial. Aí fiz uma planilha que eu falei, se eu fizer 10 obras simultâneas, eu vivo bem, né? Só que a planilha aceita tudo, né, cara? O dia que eu bati 10 obras, eu falei, cara, 10 obras não tá dando, né? A conta não tá fechando, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem 22, mas, assim, 12... Mas aí, como é que foi o braço? O braço foi o seguinte, cara, não dá para ter 22 casas. Não dá. Assim, pro meu modelo de negócio, não dá. Eu ia ficar humanamente impossível.
Aí eu continuei com 10, 12 nessa faixa e falei, gestão de obras não é a mesma coisa. Gestão de obras de casa não é mais difícil que gestão de obras de galpão? É. Pô, então se eu sei fazer o mais difícil, eu sei fazer o mais fácil, né? Ah, gestão de casa não é pior do que, não é mais difícil do que gestão de prédio? Ah, então, beleza, então vou fazer gestão de prédio. Aí no FII hoje a gente tem galpões e 2 prédios e as casas. Então, assim, Legal. então eu fiz um mix em função da dor. Mas só que não adianta. Tem um cara que veio aqui no último episódio, o Lázaro, ele fala o seguinte, cara, se você estiver fazendo errado, vender mais é pior. Se você estiver vendendo errado, quanto mais você vender, pior. Então, assim, cara, se 10 obras eu estava resolvendo o meu problema e eu fizesse 20, eu ia aumentar meu problema. Porque eu ia ter que aumentar a estrutura, isso, aquilo. Então, quando os produtos nascem da dor, eu acho que realmente... Nasce pronto, Nasce né? pronto, Nasce, exatamente. redondo, né? Exatamente. Então, assim, e assim, ó, vou ficar cliente desse aí, dessa, É, essa da a compatibilização, Arpo pô, promete. E você sabe que o ganho dentro do escritório de arquitetura foi absurdo. Porque a gente estava conversando isso no almoço, né? Dentro do escritório de arquitetura, a gente engessava os nossos melhores arquitetos porque é um trabalho muito técnico Sim. olhar os Sim. projetos complementares. Então, os melhores tinham que estar envolvidos. sim. E a gente engessava os melhores arquitetos fazendo isso. É, Hoje eles estão liberados para criar, para desenvolver, para cuidar da equipe, cuidar da né? equipe, cuidar dos projetos executivos dentro do escritório. Então, a qualidade do trabalho desses profissionais e a qualidade do nosso produto final de arquitetura elevou muito, aumentou muito com a Arpo, né? Isso foi fantástico. E eu também comentei com você falou aí, virou fã, vai ser cliente. A gente brinca não, né? É verdade, mas o Coletivo Obras é cliente da Arpo, né? Contrata a Arpo. A Arpo, ela presta serviço para o Coletivo Obras porque ela ajuda demais a obra. Ela tira várias dores da obra que são principalmente de documentação, né? A gente comentou de, putz, qual é a última versão do arquivo? Tá todo mundo trabalhando, a obra está sendo executada com a última revisão do projeto. Esse é o famoso quem nunca, né, cara? cara? Quem nunca fez... Opa, calma aí, isso aqui não tá Será que batendo. É alguém que vai gerir isso e tá aqui, ó, tudo que tiver nesse servidor é de fato. E a comunicação também, né? Comunicação. Centrar a comunicação, né? A Arpo centra a comunicação com as engenharias, com o escritório de arquitetura. Então, você concentra ali, tem um problema. A Arpo pode ser acionada para, né, buscar essa solução durante a obra ou essa resposta, né? Então, a gente organiza bastante e alivia, né, os gestores, né, da administradora de obra para poder fazer a obra, né? E os assuntos paralelos fica centrado, organizado, documentado, né? Acho que é bem legal. Muito bom. Agora, o mais curioso de tudo isso é que a gente, durante todos esses anos, a gente foi crescendo e né, desenvolvendo o coletivo, desenvolvendo a Arpo. Na verdade, porque a gente queria ter mais tempo para ficar projetando, para desenhar, para poder se debruçar em cada projeto, né? O que mais motivou fazer tudo isso, estruturar tudo isso continua sendo a paixão pela arquitetura. Assim, Fomos, né? A gente falou, e voltamos. Alguns anos atrás, a gente falou, cara, eu sou arquiteto, formado em arquitetura, e eu fico mais parte do meu dia a dia mexendo numa planilha e no e-mail do que com papel manteiga e tal. Eu não quero isso, eu queria, né, tá olhando o projeto. Então, a gente pensou numa empresa que pudesse estar toda estruturada para que a gente sobrasse mais tempo para a gente poder dar mais atenção aos projetos e, com isso, trazer uma identidade, trazer tudo que a gente conversou lá no início, né? Identidade, a arquitetura contemporânea, o nosso olhar, o nosso traço para o projeto. E é importante ter projetos novos, né, cara? Assim, você ter vontades novas, ambições novas, porque até o Lázaro do Carmo que eu falei, ele falou uma outra questão que eu perguntei para ele assim, ó, o que vem primeiro? A vontade ou a habilidade? Ele falou assim, cara, primeiro vem a vontade, aí você desenvolve a habilidade. E aí você tem que arrumar uma vontade nova. Porque senão,
você vai ser aquele cara que a hora que você dominar só a habilidade, a sua vontade vai acabar. Você entendeu? Ou seja, você tem que estar sempre, né? Desafiando, né? O seu desafio era voltar para a criação. Beleza. Você entendeu? Mas o que acontece agora? A hora que você chega aqui na criação, você vai ter que buscar a habilidade de hoje. Né? Como é que é a realidade de hoje? E assim você vai se retroalimentando. Legal. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio, nem doeu, né? Você vê como o podcast é o que eu falei para você, né? fica em casa, né? né, cara? Fluindo. Aqui eu me sinto em casa, é bater Legal, papo, né? E eu acho que é isso que o pessoal também quer, né? Ou seja, participar da conversa e entender que foi uma conversa. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigado mesmo aí de terem aceitado, terem vindo. Eu acho que da nossa parte aqui, tanto aqui no podcast como lá no evento, foi muito enriquecedor, foi muito, né, proveitoso para todo mundo, para dar essa visão de fora, né? Essa visão do nosso sair um pouquinho do nosso mundo aqui, né? Eu acho que vocês vivem num mundo onde a arquitetura é mais valorizada num nível, acredito que vocês já estão conseguindo esse cliente, é esse tipo de cliente que a gente quer buscar. Mas para isso a gente precisa entender. Aprendi muito com vocês aí na questão da importância da formalização. Né? A gente quer ser. Falamos bastante disso. A gente quer cobrar a profissionalização das pessoas, né? Então vamos fazer a nossa parte, né? Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Tipo assim, vamos se comunicar melhor, vamos formalizar melhor, vamos fazer isso e aí a gente consegue dar um trabalho de excelência. Que nem eu falei assim, ó, eu sempre falei da eficiência das coisas, né? Para mim a diferença entre o médio e o alto padrão, ela tá no serviço e na eficiência. Você entendeu? Tipo assim, pode ser aí tem a questão da arquitetura, tudo bem, mas eu estou falando aqui no meu negócio aqui, na engenharia, na gestão de obras. Cara, eu tenho que ter um bom serviço e o projeto que eu executei para o cara tem que funcionar. Você entendeu? Ele não pode ser aquele cara que não consegue ligar a iluminação da piscina, que o banho não é o banho de hotel. Ou seja, o cara veio, ele comprou uma casa de alto padrão para ter alto padrão, pô. Né? Não, ela tem que ser eficiente, Sim. tá? E eu gostei muito, né? Vamos lá para quem não segue o Instagram de vocês, 247. É o @247 Arquitetura, né? Tem o @Coletivo Obras e o @Arpo Gestão. Arpo Gestão. São as 3 empresas. Legal. E obrigado mais uma vez pelo convite, né? Foi um dia diferente para a gente, né? A gente está ali ou em obra ou no escritório, mas acho que essas trocas são sempre muito ricas, né? Para a gente poder estar em contato com, né? Lá no toque com os fornecedores, poder trocar algumas experiências e agora esse bate-papo aqui com você. Esperamos que também nasçam aí futuras parcerias, né? Se Deus quiser. E tem, como o Gu falou, tem uma obra aí saindo aí, projeto em desenvolvimento em Taubaté, que em breve a gente comenta e fala aí, quem sabe poder tocar a obra com você aí também. Não, será um prazer. Fazer um episódio para falar dessa obra. E esse projeto promete, hein? Clientes que deram muita liberdade pra gente, um terreno muito bonito aqui pertinho. A gente já tem algumas ideias aí que foram compartilhadas com o cliente e tudo que a gente quer, né? Terreno bonito e liberdade, né, do cliente, né? Então, promete um projeto bacana aí em breve. Eu agradeço também. É muito bom poder falar do que a gente gosta, né? E é legal conversar. As conversas de hoje foram muito boas porque percebe que todo mundo gosta muito do que faz, né? Tá ali por paixão, né? Então, eu acho que falar de arquitetura, construção civil faz falta, né? A gente vive no nosso mundo, às vezes, trocar informações. Foi um dia aí que 2 ou 3 coisas que eu te falei, que você me falou, já mudaram, já valeram a troca, né? E agradeço demais, parabéns por toda a estrutura aí de tanto lá do grupo, muito bacana. Uma oportunidade, né, para a construção poder evoluir. E o podcast foi muito bom. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Valeu? Valeu. Obrigado.